Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil. Já viram, lugar diferente, especial. Estamos na Cinemateca Brasileira. Eu estou com o Elvio Kanamaru, ele é diretor de Cidadania Corporativa da América Latina da Samsung. Elvio, que coisa linda, que projeto bacana. A gente vai contar essa história. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Bom, como você sabe, o programa So For Tomorrow, ele é um programa onde a gente convida alunos e professores das escolas públicas do ensino médio a elaborarem projetos utilizando o STEM, a sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Sim. Então, os alunos reconhecem a comunidade onde eles vivem, o entorno, identificam uma situação prioritária para eles, nem sempre é um problema, às vezes é uma evolução que eles querem desenvolver mais, e aí eles desenvolvem um projeto junto com um professor orientador. Esse conceito, ele é apaixonante. Eu já participei de várias festividades ou premiações como essa, não em todas. Vou até aproveitar e colocar aqui um atalho para alguém quem quiser assistir os vídeos anteriores sobre os outros So For Tomorrow, mas a tônica foi sempre essa, STEAM e cidadania, a parte de sustentabilidade, solução para a comunidade. Isso esteve sempre presente nas 11 edições. 11, olha que legal, é a 11ª edição essa, né? Exatamente, terminamos agora a 11ª edição, começamos lá em 2014. Ano atrás ano a gente vai tentando melhorar o programa, trazendo mais formação para os professores e para os alunos. Então esse ano a gente trouxe uma série de webinars que eles puderam acompanhar, tem o acompanhamento por meio de mentoria e tem mentoria também dos voluntários da Samsung. Puxa, essa parte eu não sabia, quer dizer, eu sabia que havia uma mentoria e a gente não vai conseguir falar de todos, são 10 finalistas incríveis, né? Até por isso, eu vou no final do vídeo aqui colocar um vídeo com um resumo dos 10 projetos para não ser injusto com nenhum. Mas o que me chama a atenção é a inventividade, a criatividade e baixo custo. Eles conseguem fazer coisas com custo muito baixo, né? Isso é o mais legal de tudo, né? Porque isso é tecnologia e inovação criada na rede pública de ensino, por alunos da rede pública e professores da rede pública. Eles estão pensando não só nas melhorias ambientais que eles podem trazer ou propor por meio dos projetos, mas também na viabilidade de escalar esses projetos e beneficiar cada vez mais pessoas. Porque se o objetivo é auxiliar a comunidade, você não adianta vir com uma coisa de ciência de foguete, né? Tem que ser alguma coisa acessível. Assim, só citando alguns casos que eu lembro de memória, por exemplo, o tijolo sustentável, do cimento, aquele cimento para você colocar na calçada. Tem o caso do filtro de isopor, até assim, de passagem, esse do filtro comenta que é um que não por acaso ele não foi premiado, mas os 10 foram vencedores, né? Conta essa história do filtro. Olha, essa é a beleza do So For Tomorrow, né? Então, o grupo, por exemplo, que desenvolveu uma solução para fazer a reciclagem de isopor, está muito preocupado com o excesso de uso de isopor e como a gente pode fazer a reciclagem permanente desse material sem prejudicar a natureza, que é tóxico e é super perigoso. E descobriram isso com essência de laranja. Olha o trabalho laboratorial e químico desenvolvido dentro desse projeto. Então tem um trabalho curricular super bacana que eles acabam desenvolvendo junto com seus professores e um objetivo, um propósito muito maior, que é diminuir o impacto no meio ambiente, pensando no nosso desenvolvimento sustentável. Bom, apresenta pra gente quais foram os 3 que foram escolhidos pelo júri técnico. Teve um júri popular que também, isso é muito interessante, porque dá um viés diferente, mas no fundo, como eu falei, os 10 são vencedores. Mas vamos citar aqui os 3 primeiros, conta brevemente, e são de cidades bem diferentes, né? Do Nordeste, da Amazônia, do Sudeste, né? Comenta os 3 primeiros casos, por favor. A gente tem o eVision, que aí é um projeto que os alunos queriam desenvolver uma solução de acessibilidade para pessoas cegas, criaram um óculos inteligente, eles até comentaram na apresentação que começaram com um capacete, mas estava muito grande, e aí acabaram chegando num protótipo, que é um óculos que tem uma câmera sensor, lê o ambiente, lê texto e manda mensagem em áudio para uma pessoa de baixa visão ou cega. Um projeto super bacana. A gente tem também o Filtropinha, que foi o grande vencedor nacional dessa 11ª edição, de vocação da produção de mandioca, de Carnaíba, lá do Pernambuco, uma escola quilombola. As meninas desenvolveram um projeto porque elas estavam incomodadas com a contaminação da água no tratamento da mandioca, que é o tucupi, né? Sim. E aí elas falaram, puxa, não dá, esse tucupi polui mais do que esgoto residencial. Desenvolveram um sistema de filtro para limpar essa água e devolver ela para o meio ambiente. E o segundo colocado,
outro projeto de acessibilidade super bacana que mistura acessibilidade e robótica. Os alunos desenvolveram um exoesqueleto para ajudar pessoas com limitação motora, que tem um mapeamento de movimento muscular exatamente para poder customizar o trabalho desse exoesqueleto robótico. Trabalho fantástico aqui de Franco da Rocha de São Paulo, desenvolvido por uma escola que não é escola técnica, é uma escola regular de ensino médio integral. Olha, então, essas características vêm me surpreendendo a cada edição do Soul for Tomorrow, como eu disse, a inventividade, a criatividade, o foco em solução real. Tudo isso que você falou e os outros 7 casos, como eu falei, vou colocar um vídeo no final com os 10 casos para vocês verem, é sempre com essa pegada. E acredito que vocês já estão começando a pensar na 12ª edição. Já começamos a pensar na 12ª edição, ainda com aquele breve momento de celebrar essa 11ª. Acho que a gente ouve um pouco os gritos aí no fundo, os alunos estão comemorando, ainda os professores também, mas aí já para as próximas edições a gente já começa a pensar o que precisa melhorar, o que precisa implementar de melhorias, para cada vez alcançar mais municípios. Acho que uma das duas grandes alegrias que vem junto com o programa, além do fomento da educação, é que a gente consegue chegar em municípios que são além das capitais, dos estados, e a participação feminina em ciência e tecnologia também. Uma das equipes, agora eu não me lembro, era só feminina. O Tropinha era só de meninas. Isso, exatamente. E no contexto dessa primeira edição, a gente conseguiu 54% de participação feminina no programa. Então isso é muito legal para incentivar a participação das meninas, né, na ciência e na tecnologia. Bom, vocês oportunamente vão divulgar o cronograma da próxima edição, né? Possivelmente aí no começo do ano, fevereiro, março, alguma coisa já começa a acontecer. Já começa a acontecer no começo do ano. Eu acho que até em janeiro e fevereiro a gente também tem aproveitado para entender um pouco melhor as práticas desenvolvidas pelos professores. Ano passado a gente lançou uma plataforma que chama soulfortomorrowlatam.com, onde a gente capta as práticas pedagógicas de professores que foram premiados ou finalistas do Soul for Tomorrow dos 21 países da América Latina. A gente sistematiza essas práticas e a gente disponibiliza gratuitamente na plataforma para qualquer professor poder aplicar em sala de aula. Você falou um número que eu não sabia, são 21 países da América Latina, mas o programa está presente em 60 países do mundo, né? Exatamente, são 66 países no mundo, 66 só países. Na América Latina são 21 países. Puxa, estou eu aqui agora viajando, já imaginou que legal um dia fazer um cruzado aí, um Soul for Tomorrow juntando pessoas da América Latina ou até do mundo, quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia, isso é super interessante. A gente já fez algumas edições de América Latina com alguns projetos ganhadores, mas um mundial ia ser genial, assim, até para trocar essas experiências e para a gente levar o Brasil e a América Latina e mostrar o nosso valor também. Não, e eu vou te falar uma coisa que é uma tônica das edições, e essa eu também fui afetado, vem a emoção no pessoal, né? Eu tirei fotos, eu vou ilustrar, né? Eu estava com o meu S24 aqui com um baita zoom, então ia lá no palco e a menina com uma lágrima escorrendo, abraçando a outra. Confesso que lá na plateia quase precisava passar um rodo agora, estava todo mundo emocionado. Eu também fiquei bastante emocionado, mas são histórias muito bonitas, né? E a gente está ouvindo, a gente está abrindo uma plataforma e eu agradeço o espaço de comunicação, porque mais do que divulgar o programa, ele ajuda a dar voz para esses jovens. Então, quando vocês abrem esse espaço para a gente poder apresentar o programa, a gente está apresentando também esses jovens e está mostrando esse valor enorme que a gente tem como país. Olha, sempre que eu tiver presente, que eu estiver em São Paulo, sempre que tiver, inclusive as intermediárias, né? Esse ano, por uma fatalidade, eu não fui nas edições intermediárias, estou aqui na última, mas gosto de participar das intermediárias. Conte comigo, a gente vai divulgar, porque esse projeto é um projeto de extrema valia para o mundo, vamos dizer assim, sem exagerar, é para o mundo, para as comunidades, para o Brasil, para a América Latina, para o mundo, porque desperta o espírito científico, pesquisa, esse trabalho de equipe, integração com tecnologia, sustentabilidade, olha quanta coisa junto, não é isso? Muito bacana, é isso? Né? Entendeu o programa? Entendeu perfeitamente. Tá, joia, obrigado pela sua participação. A gente está aqui no final, como eu falei, aqui na Cinemateca, um lugar diferente. Raras vezes eu gravo vídeo em lugares externos assim, num lugar bonito, que você possa, não quero roubar você, deve ter mais gente querendo também conversar com você, que a gente possa no ano que vem acompanhar a 12ª edição. Vamos lá? Vamos lá, vamos junto. Nós desenvolvemos o alerta de sonolências para motoristas utilizando visão computacional e robótica, um projeto que visa salvar vidas no trânsito. Ele possui uma câmera acoplada com um braço robótico
que visa detectar sinais de sonolência como fechar dos olhos ou bocejo para impedir que o motorista durma, emitindo alertas sonoros e visuais. O braço robótico foi projetado para manter o rosto do motorista em foco o tempo todo, evitando falhas de detecção. E o melhor, é de baixo custo, fácil de instalar em qualquer veículo, funcionando em carros de todos os portes. A ideia surgiu como base a reutilização do papel que era descartado em nossa escola para a criação e formação de um biocimento sustentável. Para produzir os pré-moldados, utilizamos o cimento, o papel, a brita e a fibra de coco. Você deve estar se perguntando, cadê a areia? Sem utilizar a areia, conseguimos produzir um bloco muito mais sustentável. Sabe aqueles papel lá no início do vídeo? Eles estão aqui, triturados e prontos para uso, para a produção de um novo bloco para o mercado de construção civil. Pensando na nossa problemática, a nossa equipe resolveu desenvolver uma tecnologia assistiva, capaz de auxiliar os deficientes visuais na leitura de textos impressos, utilizando a visão computacional. O protótipo do eVision foi desenvolvido em Python. Inicialmente realizava a captura de texto impresso por meio do comando de gestos, que posteriormente passou a ser por meio dos comandos de fala. Tendo sua construção inicial sendo um capacete, tivemos um longo percurso para chegar onde chegamos. Atualmente o nosso protótipo ele é composto por uma placa óptica e um microfone embutido retirados de uma webcam que nos custou R$20, realizando não somente a leitura de texto impresso, como também a descrição de ambiente e de objeto. Assim, a manipoeira, ela é o líquido que é extraído quando é prensada a mandioca. Ele é muito tóxico porque ele possui ácido cianídrico em sua composição. Então, quando descartado de maneira incorreta, ele pode gerar danos ao solo, meio ambiente. Na produção da farinha de mandioca, ela é gerada. Se torna tão tóxica que chega a ser 25 vezes mais poluente que um esgoto doméstico. E é aí que surge o Filtropinha, o nosso protótipo de filtro ecológico, desenvolvido a partir de cascas de pinha para reduzir a carga poluente da manipoeira. Ele é acessível e adaptado às casas de farinha, ideal para a comunidade e produtores locais, tratando a manipoeira de forma segura. Imagine enfrentar desafios diários de coordenação motora das mãos devido a condições como a dispraxia. Muitas pessoas lidam com isso e enfrentam dificuldades em tarefas simples do dia a dia. Foi por isso que eu e meus colegas nos unimos para criar uma solução inovadora. O HER é um exoesqueleto projetado para reabilitar a coordenação motora das mãos. Utilizamos técnicas de engenharia robótica e impressão 3D para desenvolver um dispositivo confortável e eficaz. O exoesqueleto se adapta às mãos dos pacientes de maneira anatômica, proporcionando um ajuste personalizado para cada indivíduo. Já parou para pensar quantas bandejas de isopor você já descartou no lixo comum? Somente 30% dos isopores utilizados para embalagem de eletrodomésticos são reciclados no Brasil. E pior é no caso das bandejas de alimentos, onde somente 9% são reciclados da forma correta. Diante desse cenário, nós do Clube Infoleis descobrimos em 2019 que é possível produzir tinta ao dissolver esse resíduo em óleo essencial de laranja. Por causa disso, nunca abandonamos o projeto e sempre acreditamos no seu potencial inovador. Assim, já em 2024, conseguimos agregar mais valor a esse material tão desprezado pela comunidade. Nosso principal protótipo é um absorvente com fita leitor de pH, que tem como principal objetivo ser uma alternativa de prevenção contra infecções e doenças. Vamos conhecer mais a fundo essas soluções? Solucionamos a falta de acesso aos absorventes por parte das alunas, criando um protótipo de dispensa que utiliza MDF em sua estrutura e na parte tecnológica o Arduino Uno, uma plataforma aberta e gratuita, posicionado em lugares estratégicos como o banheiro escolar feminino. É possível desenvolver uma membrana biodegradável para tratamento de água? Surge então MPB, um projeto de caráter inovador, tecnológico, sustentável, acessível e de baixo custo para todos que precisam de água potável. O processo de produção das membranas envolve uma rota biotecnológica, onde os meios de cultivo são compostos pela farinha da semente e o extrato da folha da moringa, com uma cultura estáter de micro-organismos para a produção dos nossos polímeros. Nos testes prévios, avaliamos a eficiência biológica da membrana, onde a melhor formulação submetemos a uma análise de planejamento fatorial para a otimização da biossíntese da membrana. Cara, todo dia minha avó tá tomando remédio errado em casa. Seria bom se tivesse tipo uma máquina pra fazer isso. Cara, em casa acontece a mesma situação. Ia ser muito bom se tivesse uma máquina pra isso, realmente. Então vamos fazer uma, então. Bora! Esse é o Fármacos. Para configurar o Fármacos, é bem simples. Você seleciona o slot que deseja e dentro dele você define a frequência, a quantidade de medicamentos, a hora de início e a data de início. A partir de então, escolha se o remédio é de tratamento contínuo ou temporário. E assim, a máquina já estará configurada para o seu tratamento. Tudo isso na hora certa e na dose certa. Somos a equipe PlaneMS 441 e com o plano inovador, buscamos transformar o medo em prevenção. Vamos apresentar como esse projeto pode dar à nossa comunidade o que ela precisa, segurança e resposta. Nossa missão é prevenir desastres e salvar vidas.
Aqui nós fazemos o controle do equipamento que captura dados meteorológicos, nível de assoreamento e outros fatores que podem indicar perigo. Cada dado que coletamos é analisado e enviado para o QGIS, onde mapeamos as áreas de risco. E a partir daqui, conseguimos ver onde o rio precisa de mais atenção, prevenindo enchentes e evitando tragédias. Super obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com Elvio Canamaro, diretor de Cidadania Corporativa América Latina da Samsung. Elvio, super obrigado. Parabéns pelo programa e que venham muitos outros. Até lá. Que venham mais. Obrigado.